Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. O meu entrevistado de hoje é um grande amigo, grande produtor rural, grande engenheiro agrônomo, um grande estudioso, ou seja, uma pessoa que não aceita as coisas por um acaso. Ele luta para ser o melhor, para fazer o melhor, é um produtor rural de excelência. Eu tenho o prazer de receber aqui no programa de hoje, aqui no Morada no Campo, aqui no podcast Agro e Prosa, Ivan Bruselli, para falarmos de como é o dia a dia de um produtor rural. Ivan, eu acho que você é a pessoa perfeita para esse bate-papo. Prazer ter você aqui. Prazer meu, Divino Ronaldo, estar nesse programa Morada no Campo. É muito importante a gente estar sempre te acompanhando, vendo que está bem atualizado. Quero te dar o parabéns. Muito obrigado, meu amigo. Deus tem colocado pessoas muito boas no meu caminho. E isso é maravilhoso, né? Ô, Ivan, o agronegócio virou assunto popular, tem virado assunto popular, né? Cada dia mais está na boca do povo, está na boca da imprensa, está nas redes sociais, e todo mundo mostrando que o agro é, como é que se diz? O agro é pop, o agro é tech, o agro é tudo, e falando que o agro, eu mesmo costumo falar que o agro é a locomotiva propulsora da economia brasileira. Enfim, a gente fala tanta coisa do agro, mas eu acho que se fala muito pouco dos desafios do dia a dia, de como é a vida de um produtor rural. Esse programa, só para o nosso ouvinte entender, ele é um programa gravado, está sendo gravado à noite, e eu gostaria que o Ivan dissesse o seguinte: Ivan, que hora que você costuma chegar em casa à noite? Olha, Divino Ronaldo, geralmente nós, quando está colhendo, plantando, a gente fica na fazenda direto, né? E Aham. você tem que, às vezes, vai até tarde da noite, né? Levanta no outro dia de madrugada, né? Uhum. Então, quando ocorre chegar à noite, às vezes a gente chega, muitas vezes, 10 horas da noite, que sempre tem algum imprevisto que acontece, é um pneu que fura, é uma peça que estraga, você tem que acabar esperando acabar o expediente para tirar aquilo ali, para trazer, para arrumar no outro dia, né? E então o produtor ele tem aquela luta, o correto mesmo é o produtor ficar na fazenda no período da colheita e ter geralmente tem um filho, uma pessoa de confiança, né, a esposa, ou sempre está ajudando, né, uma equipe, né, igual nós temos uma equipe aí que tem aí a minha irmã, tem minhas duas irmãs, meu irmão que ajuda, né? Então é importante estar direto lá na fazenda, sabe? Ivan, eu fiz até questão de contar para o nosso ouvinte que esse programa é gravado, porque nessa época seria impossível, gente, eu fazer um programa ao vivo com o Ivan, porque o foco dele, o foco principal neste momento é colheita, já é o plantio do milho. Gostaria que você contasse para o nosso ouvinte, Ivan, principalmente esse ouvinte que gosta do agronegócio, que é simpatizante do agronegócio, mas que não vive o agro no dia a dia. Eu gostaria que você contasse como é que é esse momento para o produtor rural. É um momento que o produtor tem que focar muito na colheita, que ele tem pressa para colher, e ao mesmo tempo no plantio. Porque se ele perder 1, 2 dias de colheita, ele perdeu 1, 2 dias do plantio dele, onde vai significar lá na frente, ele vai perder às vezes 5, 10, 15 sacos por hectare no milho, porque a chuva tem a data prevista, geralmente a chuva corta dia 10 de abril, né? Então, se ele plantou o milho ali dia final de janeiro até dia 10 de fevereiro, ele vai ter uma boa produtividade.
quem está plantando milho hoje, né, após dia 20 de fevereiro, não vai ter já vai diminuir um pouco o foco. Se o milho escapar da seca, ele vai ter a geada, ele tem o risco da geada, que pode ocorrer. Então é importante a pessoa, quanto antes ele terminar o plantio do milho, do sorgo, da planta de cobertura que ele quer colocar, é por isso que tem essa pressa toda, né? E a questão das chuvas, né, que atrapalharam bastante, a gente atrasou quase que em 15, 20 dias, né, as operações aí, né? Então, mas estão mesmo atrasadas, né, como tem muita máquina, um vizinho vai ajudando, um vai ajudando o outro, você vai contratando máquina, né? E estamos conseguindo as operações normalizar aí, né? Ivan, você tocou num ponto interessante aí, que é essa ajuda. Você falou do vizinho e tal. O agronegócio ele sempre foi caracterizado por essa ajuda mútua, né? Antigamente tinha aqueles mutirões, o pessoal ia para a casa do outro para ajudar a colher, no final fazia uma festa, tal. O cooperativismo é uma coisa que é muito ligada também ao agronegócio. Ainda hoje, essa ajuda mútua, ela ainda é muito forte no agro? Sim, o produtor geralmente hoje ele está muito bem equipado com colheitadeira, plantadeira, né? Então ele acaba terminando muito rápido. E ele vai ali, vai prestar um serviço ao seu vizinho, vai ter o pagamento lá, é lógico, do serviço, né? Uhum. Ele, além de ele ajudar, ele tem uma renda a mais. E tem as pessoas que gostam, tem esse perfil de, não, eu quero colher quero colher uma área, eu sei quem está precisando, né? Um acaba ajudando o outro. Esses grupos também, né, temos lá o Sou do Campo, que o pessoal coloca lá, ó, estamos terminando, estamos precisando. Eu mesmo eu consegui a máquina de terceiro minha, ele acabou se usando na fazenda. Eu coloquei lá no Sul do Campo, no outro dia e já fui lá pro São Antônio Piquito, lá pro Tony, colhi lá em Certo. Arianópolis. Então a máquina não ficou parada, né? Eu fiquei feliz que o rapaz arrumou o serviço para a máquina dele, né? E os vizinhos também, acaba usando essa força aí da comunicação hoje, está mais fácil, né, Divino? Geralmente nos outros ramos, qualquer outro ramo de negócio, existe muita concorrência. No agronegócio é diferente, né, Ivan? Não existe essa concorrência. Um quer o tempo todo ajudar o outro, né? Cada um quer fazer o seu melhor, né? O objetivo do produtor é ser melhor que ele mesmo. Quanto que eu colhi o ano passado, qual que foi o meu custo o ano passado, o que eu posso melhorar, o que eu usar também a lei do mínimo, o que eu posso, qual que é os meus 20% que vai dar retorno nos 80% meu, né? O que eu vou poder melhorar sem também extrapolar também no meus custos, de uma maneira sustentável, né? As pessoas preocupam em se superar, não está preocupado às vezes com o vizinho, ele está preocupado com ele mesmo, né? O que a gente pode melhorar, visando superar nós mesmos, né? Quer dizer, o desafio ele é pessoal, a superação é pessoal, né? Sim, o produtor ele ele quer se ele está no meio, é interessante isso. Se você está no meio de todos os seus vizinhos são bons ou ótimos produtores, tende a levar você para cima. Se você está no meio que você que é o melhor produtor, aí você não consegue crescer mais, né? Se você e todos em volta são ótimos produtores, você vira ótimo também, né? Então é bom que todo mundo cresça junto, acaba um puxando o outro. Ivan, você tocou num ponto lá no início do nosso bate-papo que eu achei interessante, quando você falou, olha, é importante que se tenha alguém no apoio, que seja um filho, que seja a esposa, que seja, você citou o exemplo dos seus irmãos que estão juntos, né, as irmãs. Qual é o papel da família no trabalho do produtor rural? Olha, a família é o principal no produtor rural, ela que vai incentivar,
ela que vai motivar, né? O produtor acaba, o motivo dele estar trabalhando ali é realmente para ele estar pensando ali no futuro dele, dos filhos, e ele acaba também, os nossos colaboradores, nós sentimos como eles são da nossa família, nós queremos que os colaboradores também cresçam junto, né? O produtor, a maioria deles ajudam muito os colaboradores, né? De várias maneiras, e onde que cada um vai, o colaborador também trabalha satisfeito, sempre visando querer o melhor ali para a empresa, né? Para o grupo, né? O colaborador hoje ele é muito bem tratado na maioria das fazendas, na grande maioria, absoluta maioria, mora em casas boas, tem salários compatíveis, muito bons, trabalham com máquinas muito boas, tem benefícios. E por que muitas vezes é tão difícil de conseguir gente boa para trabalhar na fazenda, Ivan? Olha, as pessoas novas que a gente contrata, às vezes a gente contrata pessoas que vão ajudar no trabalho, pessoas que são novas aí. Então, na realidade, você tem que pegar e fazer, pegar pessoas que têm menos experiência e treiná-las, e elas vão reconhecer isso aí, ou vão ficar na fazenda, às vezes, mesmo que não fica, às vezes sai, volta, né? É, nós tratamos os colaboradores como membro da nossa família, né? Então, eles sentem uma diferença quando você trata a pessoa como o ser humano que é, né? Saber o que é a dificuldade, o que está passando ali a própria família dele, né? É quase como é, ali fica um psicólogo, né? Um conselheiro, né? Você está no apoio ali, né? Então, o colaborador, você tem que fazer, é muito difícil você pegar um colaborador, eu trabalhei em tal fazenda, aí você contrata ele, geralmente não dá certo, Divino Ronaldo. Você tem que pegar a pessoa que tem menos experiência e dar oportunidade para ele crescer, vai depender dele, da vontade, né? Não, você tem vontade? Não tem. Você sonha em trabalhar com essa máquina? Não sonho. Não, então nós vamos te treinar, te capacitar, você vai errar, né? Você vai ficar ali, às vezes, o primeiro dia você vai fazer mais ou menos, depois o segundo dia você vai melhorar um pouquinho, com uma semana você já está pegando o jeito, do meio para o final já tá ficando bom já para trabalhar, né? Tem que ter aquele treinamento, paciência. Eu sempre falo para eles, ó, eu falo uma vez, duas vezes, 10 vezes, se for preciso, né? Então, esse treinamento e essa cooperação um com o outro também, a pessoa sente também que você está interessado, que quer que ela cresça, né, Divino Ronaldo? Exatamente isso, Ivan. Você falou a respeito das chuvas, né? Que esse é o momento que muitas vezes você vai começar a colher e a chuva vem e tem que plantar o milho, tem que plantar dentro da janela certa, senão a coisa não acontece. A chuva, ela é bênção, mas muitas vezes ela pode ser um problema também, né? A chuva era uma bênção, né, sempre. Tem até um fato interessante, que uma vez eu estava chovendo 15 dias sem parar e eu estava meio já reclamando da chuva, né? É. Aí uma pessoa que era lá da Bahia, um colaborador nosso, ele falou assim, não, pelo menos aqui você tem água para beber, né? Porque lá na minha região é difícil até ir atrás de água, né? Então você tem que agradecer a Deus por tudo, né? Só que nós não estamos, o Divino Ronaldo, preparado para a chuva. Nós, às vezes, estamos mais preparados para aqueles anos secos, né? Não, É. é lógico que não está preparado para ano tão seco igual está sendo lá, ó, No os sul, né? nossos irmãos lá do sul, né? Isso. Mas aquele ano que é seco, tal, a planta resiste um pouco, tal, se produz até razoavelmente bem, mas o ano que chove muito, nós não planejamos nossas estradas, né? Os escoamentos de água, você vê, não temos curvas de nível na fazenda, a gente quer realmente zerar tudo para adaptar, para a máquina render mais, né? E o planejamento das nossas estradas de escoamento, né? Que é o principal problema hoje, né?
Porque é só você ir lá na hora que estiver chovendo, para onde é que a água está correndo. As nossas estradas são dentro do buraco, né? Não é estradas levantadas, né? As estradas nossas, 90% é dentro de uma valeta, né? E é a valeta que corre, a mesma valeta que corre a água muitas vezes, né, Divino Ronaldo? Então, aí ponte cai, né? Buraco se abre da noite por dia, né? Então, nós temos que repensar isso aí, esse escoamento, né? Pensar que vai ter ano que vai chover, né? Muito, e nós temos que realmente, que é o mais. Antigamente eu achava que o que tinha mais valor numa fazenda era a terra, ser o solo bom. É. Mas a gente tem que também ver que 90% ou até 100% vai depender da estrada para escoar aquilo ali, né? Não vai adiantar nada ter tudo perfeito e não ter uma estrada que permite esse escoamento, né? Por que essa realidade não muda, Ivan? Porque a gente, principalmente numa região como a nossa, vamos pegar o município de Rio Verde, que é um dos maiores produtores de grãos do Brasil, um dos municípios mais ricos do Brasil, em se tratando de produtividade, do agronegócio, de valor de terra, e entra ano, sai ano, a gente vê a mesma coisa acontecendo. Recentemente eu fui numa fazenda num dia de chuva e tinha caminhão tombado. Estava numa caminhonete traçada e era quase que impossível aquela caminhonete permanecer na estrada naquele momento. Tinha acabado de chover, nem estava chovendo na hora. Por que não muda isso, Ivan? Você vê que também é uma questão cultural. Você vê as estradas nossas, a maioria não são dentro da valeta, tem uma cerca, a cerca original era 10 metros para lá do canto da estrada. Aí a pessoa já desmanchou a cerca, pôs a cerca a patrola mal consegue passar, né? Aí põe a cerca de um lado, a cerca do outro, mal consegue passar um caminhão, e aí quando a prefeitura vai lá arrumar, o cara vai lá e ainda coloca a placa, ou quer matar o cara lá da patrola lá, que não pode derrubar os postes dele, né? Agora a gente tem que pensar também, vamos fazer um negócio, um bem comum para todo mundo, para aquela fazenda e para toda a região, porque se a gente não permitir que tire essa cerca, arruma a estrada, levanta e depois coloca essa cerca de volta no lugar, né? Isso aí todo lugar que você vai, não tem como a pessoa arrumar a estrada, ela não é viável, porque aí não tem cascalho também, Divino Ronaldo. Às vezes o cascalho, nós temos que mudar também as leis também. Se eu começar a retirar cascalho da minha própria fazenda, às vezes eu vou lá e vai ser multado, preso, né? Vou ser multado, né? Então nós temos que facilitar mais. Aonde que tem cascalho? Vamos pegar nossos deputados aí, o prefeito, o vereador, né? Ver o que pode fazer para aproveitar melhor as fontes que a gente tem aí para arrumar essas estradas. Que o produtor, se for para pegar e ver, nós temos uma força não, vamos pegar um volume de dinheiro e dar um apoio ali para arrumar a estrada, mas às vezes não tem nem a condição disso aí no momento, né? E é lógico, a gente tem que pensar, agora esse ano já foi, não adianta. Meu pai fala assim, o Divino Ronaldo, da estrada que está passando não se mexe. Tem uns buracos lá, tá ruim a estrada, mas tá passando? Não, então você não mexe na estrada. Se tá passando, você não mexe. Você vai mexer nela depois que acabar o período da chuva, né? Lá para abril, maio, né? Que daí, se der, mais uma ou duas chuvas que vai ajudar. Agora, ocorre também que o pessoal vai lá e eu tava vendo essa estrada aí que estava tombada, o caminhão, as pessoas estavam querendo que a prefeitura fosse lá e mexesse mais. Quanto mais mexer, pior, né? Não sei a solução para aquele momento. Sinceramente, que toda vez que mexe fica pior. Fica que pior. daí solta aquela terra lá em cima, né? Isso. E vem a chuva, amolece e o caminhão não passa, né? Exatamente. Então, vamos pensar essas cercas, esse cascalho, fazer uma força-tarefa, né, da região, né, Divino Ronaldo? Isso aí a gente tem que... Chega de a gente ficar sofrendo, né, todo ano, né? Tá certo. Né? Então, vamos mudar. Eu acho que está mudando aos poucos, viu, Divino Ronaldo? Aos poucos nós estamos
mudando, né? Agro e Prosa, falando do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Ivan, a legislação ela é muito rígida com o produtor rural também, né? O produtor, a legislação é rígida, né? E ele obedece, e ele faz cumprir ali, não fala que é 100%, mas 90%, mais de 90% ele está cumprindo, né? E, então eu acho que essa legislação tem que, eu penso assim, se vale para o produtor rural, para que não vale para o pessoal que está na cidade, né? Então vamos valer para todo mundo, né? A gente tem que, você vê aí a negócio a gente estava falando da contenção de água, das bacias, né? Na cidade também não tem esse planejamento, né? Então vamos fazer esse planejamento também para quando chover não alagar tudo, né? Exatamente. É um outro ponto de vista, né? E a questão do Silo Bolso, eu queria falar, Divino Ronaldo, nessa hora que a estrada não está passando, ou senão, assim, o armazém vai lá dar fila. Geralmente o armazém não tem como, o armazém não dá fila, que está chovendo todo dia, você acaba colhendo com 20 de umidade ou até mais, enquanto o armazém recebia 4, 5 caminhão seco, com soja ali com 15 de umidade, e ele vai receber só um caminhão úmido, então vai dar aquelas filas enormes lá, 24 horas de fila. Quando tá bom, o dia que tá bom, eu falo, nossa, hoje deu 24 horas. Falei, não, graças a Deus, foi só um dia. Né? Mas assim, aí tem o Silo Bolsa para auxiliar o produtor. Aí o produtor fala, mas é caro o Silo Bolsa, né? Às vezes você deixa ali o Silo Bolsa tem ali o custo de R$ 1 por saco, né, do silo em si, mais o maquinário que tem que ter lá e comprar, que isso aí vai diluir com o tempo. Certo. Mas ele, por exemplo, às vezes ele colhe um dia inteiro sem parar, que os caminhões começam a colher lá para as 2 horas da tarde, às vezes enche tudo, vai para a fila e não volta, né? Aí ele poderia colher ali mais uns 30% da área dele, da área de colheita do dia. Aí o caminhão, como não voltou, o armazém acabou a energia, ou deu um problema lá no elevador, e a gente não fica sem colher, nós monta o Silo Bolsa lá e coloca aquela soja com umidade lá mesmo no meio da lavoura, e aí conforme, às vezes não, passa mais 2, 3 dias, o armazém diminuiu a fila, então vamos embarcar essa soja aqui, que a gente já leva para o armazém, né? 10 dias, 15 dias que fica ali no Silo Bolsa, já alivia para o armazém, alivia para os outros produtores que estão colhendo, alivia para todo mundo. Se todo mundo pegar e usar essa prática, acabaria ajudando todo mundo também, né? É verdade. Eu ajudo um monte de gente, porque os meus caminhão, em vez de eu contratar, já tem muito caminhão, mas tem hora, já não dá o caminhão, em vez de eu pegar mais, e você não acha esses caminhão na hora, né? Certo. Então você põe lá no Silo Bolsa e resolve parte do seu problema ali na hora, né? Ivan, tem um ditado que diz o seguinte, vê as pingas que eu bebo, mas não vê os tombos que eu levo. Muita gente ouve aí falar o preço da saca da soja, o preço do milho, e fala, nossa, esse povo tá ganhando dinheiro demais da conta, tá um absurdo. Mas e os custos que estão cada dia mais na estratosfera, hein? Sim, a questão do custo é muito fácil, assim, o produtor hoje, ele está com, eu recebi até hoje, meu pai até me mandou ali o curso da FAEG, o curso da FAEG e do Senar lá, eles colocam tudo, desde a viagem da caminhonete da pessoa para a fazenda, eles colocam, eles pegam a máquina, dividem o valor da máquina para 10 anos e lança ali no custo, né, que é o correto que tem que fazer. O custo está R$ 138 a saca de soja, se o produtor produzir 65 sacos de soja por hectare. Certo. E o custo para produzir 120 sacos de milho por hectare, no caso do milho de safrinha, está R$ 58. Isso, se a pessoa produzir isso aí, né? Pode ter casos, por exemplo, dele pegar um ano muito seco, e em vez de 65, ele colher ali
45, né? Então o custo dele já foi lá para R$ 200, que ele já, quer dizer, empatou ali, zerou ali o custo dele, né? E o milho também ele pode ocorrer, às vezes, alguma praga, uma doença, um vento, ou qualquer coisa que pode ocorrer, né? E ele acaba não produzindo 120, né? Colhendo, igual ano passado o pessoal colheu menos, né? Colheu 70, 80, né? Teve um retorno, o ano passado teve um retorno que ele colheu menos e ele vendeu um pouco melhor. Só que ele estava com um custo menor, aí ele conseguiu ter um retorno ali. Agora, esse ano, não, esse produtor que está pensando em colher 120 sacos de milho por hectare, e ele colhia ali 70, 80, ele não faz para pagar o custo principal ali, que é só semente e adubo, né? Que geralmente o pessoal só faz esse custo. Não, semente é tanto, adubo é tanto. Não, meu custo não é isso, o custo não é só isso, né? Tem o custo total, desde o centavo que você paga, né? Exatamente. Ivan, ficaram muitos pontos ainda sem a gente conversar. Infelizmente, nosso tempo acabou. Eu ficaria horas conversando com você aqui, mas o próximo programa já vai começar. Muito obrigado. Quero te desejar todo o sucesso do mundo nessa colheita, nesse plantio do milho. E desejar a todos os produtores rurais que eles possam ser cada dia mais abençoados para fazer esse nosso Brasil crescer cada vez mais. Muito obrigado. Muito obrigado, Divino Ronaldo, obrigado ao Morada no Campo. Eu quero dizer para o produtor rural e para as pessoas que sonham em trabalhar no campo que tudo vai dar certo. A gente trabalhando com firmeza e pé no chão, vai dar certo com amor, dedicação, tudo vai dar certo, Divino Ronaldo. Então, um abração para você e para todos aí, para todos os ouvintes. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.